Muito boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo abençoado da Joana de Ângeles, de Valdo, no livro Vitória sobre a Depressão. Vamos dar início com a oração hoje. Quem gostaria de orar? Como é que você olha para mim, meu querido? Eu gosto de ouvir sua voz. Vamos elevar o pensamento de Jesus, pedir para que a espiritualidade neste momento esteja aqui presente, para que possa nos auxiliar numa compreensão melhor, nos ajudar a interiorizar todo esse ensinamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. A hora que eu fechei o olho, eu vi uma turma grande. Participando aqui com a gente. Sempre tem, né? A gente nunca está sozinho, né? Pessoal, continuando então hoje, o capítulo 20 do livro Vitória sobre a Depressão, o trabalhador espírita. O ferro vai comer maior hoje, viu, Tati? Quem quer começar? Vamos começar. Vamos lá, Tati. Após o contato lúcido e consciente com o espiritismo, o indivíduo compreende o sentido e o significado da sua existência na Terra. De imediato, começa a romper a carapaça do ego, descobrindo as formosas oportunidades de crescimento moral e espiritual, saindo das paisagens limítrofes das paixões inferiores e do seu cárcere, às vezes dourado, onde fixou o domicílio. Os interesses anteriormente mantidos, os quais davam uma relevância exagerada, lentamente passam a ceder lugar a outros mais profundos e libertadores, que o encantam, proporcionando-lhe entendimento a respeito da vida e do processo da evolução no qual se encontra situado. As ilusões e os campeonatos da fantasia deixam de ter prioridade na sua agenda de aspirações diárias, em face da compreensão de que é imortal. E todo projeto orgânico tem por finalidade a superação dos vícios e das más inclinações. Essas atávicas reminiscências do período primário por onde transitou. O que é isso, atávicas? É atavismo, né? Deixa eu vou te explicar, vou pesquisar certinho. Tem duas palavras, mitrófis. Atávicas, Reminiscência. reminiscência. Reminiscência é recordação do passado. Reminiscência é o que sobrou. Ah. Sobras, reminiscências, querela, coisas que ficou para trás. Restos. Então, é lembranças. No caso aqui, lembranças do que ficou para trás. O que eu entendi aqui no início aqui, é que depois que você começa a estudar o espiritismo, muita coisa você começa a olhar-se de forma diferente. Aquelas coisas que às vezes para você eram importantes, você percebe que aquilo ali não encaixa mais na sua vida. Tem coisas que você fazia antigamente, que agora você vê, você fala, nossa, não tá certo. Você começa a mudar aos poucos, né? Quanto mais conhecimento você vai tendo, você vai melhorando a cada dia mais. Seus valores vão mudando, Isso, vão né? mudando. Então, assim, coisas que às vezes você dava certa importância, hoje em dia você não dá assim. Às vezes você até, né? Mas assim, não é aquilo mais é prioridade na sua vida. Agora você tem outras prioridades. Eu entendi isso. Aí, quer ver onde que eu tô aqui? Onde transitou. Uma alegria natural, feita de expectativas felizes, passa a dominar-lhe a casa mental, enriquecendo-o das aspirações em torno do belo, do nobre e do edificante. Não, e isso aqui
hoje de manhã cedo, eu estava na faculdade e, assim, a gente teve alguns conflitos com uma professora, porque a gente chegou a reclamar para a coordenação. E a coordenação meio que jogou a gente na fogueira, entendeu? E aí, quando foi hoje, a professora deu a aula, meio que assim, é assim que você quer a aula? É assim? Todo momento ela demonstrava que ela estava, tá bom assim, entendeu? Mas não com essas palavras. Dando a entender que era isso. Isso. Aí, a pessoa que estava do meu lado falou assim, ai, que paciência que tem que ter. Aí eu falei assim, isso é para testar se a gente vai ter resiliência. Então, fica calado, de bico fechado, e vamos passar por isso. Isso aqui está servindo de aprendizado. Então, o que nós temos que aprender com isso? Aí ele olhou assim para mim, foi, tá bom, vou ficar calado. Ele ia falar, falei, resiliência. Resiliência. Tá, aí, o que você quer dizer comigo? É que se fosse outro tempo, a gente tinha estourado, tinha brigado, Entendi. eu tinha falado para ela assim, deixa eu te falar, vai caçar seu rumo. O que é que você está falando desse jeito? O que você acha que você é? Né? Hoje eu consigo controlar muito mais as coisas que eu penso e que eu percebo às vezes que não é nem, tipo assim, igual o Orcido. A hora que ela começou a falar do jeito que ela falou, me veio aquele começo de raiva, né? Mas devido ao estudo, eu falei, ei, ela já melhorou, as coisas já melhoraram. Agora, se ela levou para um lado errado e pessoal, isso é com ela. É ela com ela mesmo. Não sou eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, não vou responder e nem vou entrar na pilha dela. E eu consegui controlar. E você sabe que para a Cristiane controlar a língua, salva a história. Comemora. A gente pensa, né? Mas vai chegar uma hora que a gente nem vai pensar. Tem muita coisa que eu penso e falo. Aí eu já imagino, Tatiana. Mas vai chegar uma hora que você nem vai pensar. Porque aí você vai trazendo para o hábito. Hábito seu. Vai virando hábito. Larga de mão. Você já não briga mais com você mesmo, né? E é engraçado que ela falou aí, né? Ela citou uma palavra, alguma coisa assim, os valores dos campeonatos, né? As ilusões dos campeonatos. As ilusões dos campeonatos. Antigamente tinha os campeonatos, era os guerreiros lá naquelas toga que chama? Biga, né? As bigas. Né? Eles lutavam com luta de biga lá, corrida de biga, que era violentíssimo que lá. Tinha César, na época de César, os gladiadores lá. Depois veio os esportes, os futebol da vida, né? Aí, quantas vezes você vê aí noticiário de torcida, de gente que mata, as torcidas brigam entre si por causa de futebol, os caras matam a pessoa por causa de futebol, né? Os campeonatos que ela se refere, eu acredito que seja isso. Agora eu falo por mim. Eu já sofri por futebol, já sofri. Hoje eu nem ligo, nem assisto, não faz diferença para mim. A questão de você mudar seus valores, porque você vai adquirindo uma bagagem, vai despertando a sua consciência para outros valores, para outras coisas, e aquelas coisas... Por exemplo, as brincadeiras de criança não têm mais importância para nós, que somos adultos. Por quê? Porque a gente tem outros valores hoje, né? E é o que ela fala que o Espiritismo traz esse conhecimento. Eu cheguei a comentar com você ontem, que graça tem você ficar na frente da televisão vendo um monte de homem correr atrás de uma bola. Explica. Qual o sentido de eu perder 90 minutos da minha vida parada assistindo um monte de homem brigar por causa de uma bola?
Eu tenho mais coisas para fazer. Não vou falar que eu não assisto nenhum, mas assim, quase nunca. Uma vez ou outra. Quer dizer, não tem mais, né? Tem gente que a vida para, né? Tem gente que esse dia de jogo. Marcelo, você não tá aqui não, mas ó, tô obrigada a falar. Marcelo, quarta-feira, meu filho, é dia de estudar, não é dia de ver futebol. Pois é, tem gente que no dia que o time vai jogar, para tudo, né? Para tudo. O time é mais essas importante. coisas úteis da sua vida. Viu, Marcelo? Atavismo. Você perguntou, né? Fala de... Qual que é a frase que ela fala aí, certinho? Reminiscências atávicas, né? Essas atávicas reminiscências do período primário por onde transitou. Atávico, atavismo é reaparecimento numa pessoa das características de um antepassado que permaneceram escondidas por muitas gerações. Hereditariedade, aparecimento de características biológicas, intelectuais, comportamentais ou biológicas, o talento de representar apareceu por atavismo. Retorno da utilização de algo já não usado, de uma opinião antiga, de um estilo, atavismo artístico. Você trazer coisas do passado. Hereditariedade, costumes, atavismo. Sabe aquele negócio assim? Da pessoa ter um costume que foi criado por uma cultura antiga e para ele aquilo é o certo. Nossa, se você... Vou dar uma bobeira aqui. Você não pode tomar leite com manga, não, porque morre, mata, né? Traz essa crença lá de trás, né? Na época dos escravos. Hoje a gente costuma com isso. E aí as pessoas... Isso é um atavismo. A pessoa acredita nisso. Ela traz aquela ideia, aquela crença de que... Se você jantar, almoçar, você não pode tomar banho. Tem gente que acaba de comer e toma banho. Então, cada um. Então... É que a gente foi criado dos pais, você vem daquela geração que você foi criado. Sabe, aquela coisa que você segue sem pensar, sem saber a causa, e para você é uma verdade. Isso também é atavismo. Se torna verdade. Isso é atavismo. Olha aí o que é essa palavra limítrofes. Limítrofes. Isso. Eu acho que tem a ver com limites, né? Limítrofes. Limítrofes. Plural de limítrofe, o mesmo que vizinhas, circunjacentes, confinantes, fronteiros. Vizinhança. Saindo das paisagens limítrofes das paixões inferiores do seu cárcere. Ou seja, saindo daquilo que você se entregava às paixões recentemente. Então, é vizinho, é próximo, né? Isso limítrofe. Eu vou ler a próxima parte, tá? Por favor. Seus demônios. Vamos lá. Nesse momento, descobre a arte e a ciência de servir, a que não se encontrava habitualmente, em razão das heranças passadas que o colocavam na postura enferma de querer sempre ser servido. Contempla com os outros olhos a mole humana e descobre o sofrimento onde antes via o poder e o prazer, identificando a imensa procissão das almas enfermas espiritualmente com todo tipo de carências, afetivas, morais, espirituais, e que as levam ao desespero e à agressividade. Traduz o que ela falou, eu não entendi. Deixa eu ver essa palavra. Mole humana? Está aqui. Mole. O que eu entendi aqui é que aonde que antigamente a gente sentia prazer, achava aquilo normal, a gente vai vendo que aquilo ali traz sofrimento para alguém.
entendeu? Às vezes, assim, que você, às vezes, não dava essa atenção, aquilo ali pode ser sofrimento e pode ser uma coisa que pode trazer, tipo assim, as pessoas podem trazer algum prejuízo para algumas pessoas, eu entendi assim, não sei se está certo. Mole é o que está sob pressão, sob condenação, mas que não se achata ou não se arrebenta. Macio, almofada mole, né? Que não possui energia, sem força ou vigor durante o resfriado. Durante o resfriado, sentia seu corpo mole, de moleza. Né? Então, porque que fala? Identificando a imensa procissão das almas enfermas espiritualmente, com todo tipo de carência. Então, o que eu entendi foi isso. E aí depois ela fala assim, né? Você sai daquela posição de que para você o ideal é ser servido para servir. E aí você entende que é servindo que você está melhorando, fazendo bem para você mesmo. E não sendo servido. Quanto mais se deixa penetrar pelo conhecimento da doutrina renovadora, mais acentuados se fazem os sentimentos de amor e de solidariedade, estimulando a participar do banquete especial de cooperação em favor de melhores condições de vida e de diminuição de aflições vigentes. Descobre que o centro espírita encontra-se a sociedade miniaturizada, uma célula de relevante significado, e tudo quanto ali seja realizado estará contribuindo em favor do conjunto humano fora das paredes em que se hospeda. O centro espírita, na sua condição de escola de educação de almas, de hospital, de oficina e de santuário, no qual o amor se expande, passa a constituir-lhe o lugar ideal para aprender a servir, cooperando em favor da iluminação das consciências e da expansão do bem em toda a Terra. Eu vou pegar esse trecho, vou pôr num quadro. Concordo plenamente. E entregar em todos os centros espíritas. Não é só aqui. Uhum. Viu? O centro é uma escola, um hospital. É por isso que eles cobram tanta limpeza. Porque você já viu o hospital sujo? Não, né? E a limpeza não só física, a limpeza da alma. Nos cobra essa nossa limpeza para que possamos ajudar a limpar o próximo. E aí a gente forma mini sociedades, né? Pequenas comunidades que vão sendo auxiliadas, amparadas pelas casas espíritas. E aí eu entro em mais conflito comigo mesma em relação a tudo isso. Isso todo mundo já... Por quê? Como às vezes eu ter tantos conflitos internos e sofrimentos, consigo servir o outro. Tendo que, às vezes, tem dias e momentos que eu não dou conta de mim mesma. Porque você não precisa esperar virar santo para fazer milagre. Muito pelo contrário, é trabalhando em prol do milagre que se torna santo. É trabalhando todos os dias para melhorar e auxiliar que você vai se lapidando. O objetivo nunca é o outro, Cristiane. O objetivo nunca é o outro. A gente vem aqui para a Casa Espírita para servir, sim. Para fazer caridade, sim. Mas o objetivo principal não é o outro. Entendeu? A briga é entre a gente mesmo, né? A gente é servindo, igual falou ali, é servindo que você vai aprendendo a servir. Como é que você quer servir se você não pegar e fazer? Como é que você quer andar de bicicleta se você não sentar na bicicleta e andar? Você tem que aprender a servir. Como? Servindo. Você não tem que esperar virar santo para fazer milagres. Você tem que buscar o milagre para virar santo. Então, é exercitando isso. E esse conflito, de alguma forma, é sadio em você. Porque é um sinalzinho de alerta para você mesmo, saber que você tem que melhorar. E você já sabe o que você tem que melhorar.
E aí a gente buscando essa melhora... Não, às vezes eu busco isso na terapia. Tudo bem, mas você sabe que tem que melhorar. Às vezes eu chego lá e falo assim, tá, Me ajuda, porque o negócio é que tá feio. Mas você já sabe que tem o que melhorar. E quantas pessoas não sabem? Quantas pessoas então, ainda estão nessa posição de ser servido? Nessa cegueira? É por isso que, às vezes, quando eu tô ali dentro, que as pessoas falam assim, você foi a pessoa que me ajudou. Eu falo, não. Eu fui só instrumento. Você viu o que aconteceu aqui? O rapaz veio pegar na minha mão e falar parabéns. Esse mérito não é meu, o estudo. Muita coisa que eu falo que eu sei que não sou eu que estou falando. São eles que estão me intuindo a falar. Né? É a conexão, a espiritualidade que está me intuindo ali. Gente, quinta-feira, então eu sou eu. Daqui, assim, pisando em ovos, vamos dizer assim. Que, assim, eu sempre falo, não sei nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Gente, foi tão... Eu não sei explicar o que eu senti. Mas, assim, eu recebi tanto, que eu não sei... Foi assim, foi impressionante. Parecia, assim, eu senti que eu estava doando, mas eu recebia muito mais do que eu doava. Eu saí daqui tão, assim, tão leve, tão, assim... Acho que foi o melhor dia que eu falo assim, a minha experiência foi... A mais bonita que eu tive aqui dentro do centro foi quinta-feira. Legal. E foi assim, eu cheguei em cima da hora, eu não ia vir, eu cheguei, na hora que eu cheguei, só nós duas, vamos entrar pra dentro. E na hora que eu entrei ali, eu falei, gente... Aí, na hora que eu comecei a conectar, na hora que a Cris me deu o passo, eu senti uma coisa diferente. Aí eu dei passo nela, não tinha visto o Léo lá. De repente, na hora que a Cris foi dar o passo no Léo, eu senti que o Léo não estava bem. Aí já veio assim, abraço o Léo, já fui lá, abracei o Léo. Aí, beleza, começamos o trabalho. Aí, de repente, quando veio o mentor do Léo, falou assim, muito obrigada, Tia, muito obrigada por tudo. Ele falou assim, se você não tivesse dado aquele abraço, eu não teria conectado. Você não sabia o que estava acontecendo. Comecei o primeiro paciente. Na hora que veio o primeiro paciente, já me veio um monte de coisa na minha cabeça, que eu sei que não era minha. Aí eu perguntei, você tá dormindo? Não. Aí eu, tá. Quando eu comecei a dar os passos, eu sentia como se eu tivesse 4 braços. Eu via o meu mentor encostado em mim. Que legal. Parecia que eu tinha 4 braços, assim, e eu via a energia saindo das minhas mãos pegando fogo, e meu pé, o seu lado do pé, assim, dormente. Eu sentia, só que da mesma forma que saía, voltava para mim. Então, tipo assim, eu estava recebendo muito mais do que eu estava doando. Não, coincidentemente, ontem um mentor falou isso. A gente mais recebe do que doa. E eu queria compartilhar que a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, né? Muita coisa. E eu percebo que a minha consciência está cada vez mais consciente. Eu também, né? Eu sei de tudo que acontece. Eu estou mais consciente do que eu já era. Então, assim, eu não preciso estar... Vou usar a palavra incorporada para vocês entenderem aí da internet, tá? Eu não preciso estar... não, eu não preciso estar incorporada para saber o que eu vou falar, como vou falar, o que o amigo espiritual quer falar, o que ele vai fazer. Eu consigo estar a Cris, acordada, sã, sem precisar dele estar usando a psicofonia. A palavra não é incorporada, é inconsciente. Não, eu sou totalmente... Porque a psicofonia pode se dar consciente também. Eu sei, eu estou falando que ele não precisa estar conectado a você. Ele não precisa estar usando a minha mente para falar as coisas, como se ele estivesse falando. Pode ser eu, entendeu? É inconsciente isso. Pode ser. O nome é inconsciente. Mas quando eu estou incorporada, eu também escuto e vejo tudo e sei tudo que está acontecendo. Por isso que eu não sei se posso dizer que é inconsciente. Mas esse ver e escuta é porque você vê com o espírito, com o seu perispírito. Eu ficava de lado. Você ficar desdobrada, não é isso? Isso, agora não. Isso era inconsciente. Agora você está consciente, você não desdobra, isso. Você fica isso. Lúcida, alerta, acordada. Exato. E consigo passar o que o amigo espiritual quer falar. Por quê? Porque você ainda continua conectada a ele, só sem se desdobrar. Isso, eu não preciso me desdobrar para ele poder falar. Exatamente. É uma psicofonia consciente agora. Isso.
E aí, eu achei muito interessante, porque, assim, o mentor do Léo falou que a pessoa estava com o coração cheio de lágrimas, que ele precisava conversar. E eu deixei ele lá por um instante. Falei, ó, você fica aqui, aguarda que eu já volto. Porque tinha outra pessoa que eu precisava ver primeiro. E eu atendi a mãe, e depois foi essa pessoa que estava lá. E eu fiquei assim, sabe quando você fica de boca aberta com o que você está falando? Que não é seu. Eu estou falando isso. Como Isso assim? acontece todo dia. Eu estou falando isso. Ele falou assim, não, porque eu sou psicólogo. E eu pensei assim comigo, eu estudo psicologia. Aí o mentor falou assim, tá vendo? Você acha que você está estudando psicologia por quê? Eu falei assim, mas ele também está com as suas dificuldades, assim como eu tenho as minhas. E eu conversei com um amigo espiritual e eu falando. Ele falou, né, é um processo assim louco, né? Aí ele pegou e falou assim, você sabe exatamente o que falar, eu não preciso falar nada. E as palavras foi vindo, foi falando, no fim, ele falou assim, você faz psicologia? Eu falei, faço. Ele falou assim, nossa, você vai dar uma ótima terapeuta. Eu falei, muito obrigado. Nossa, que não era. Eu falei, mas aqui no Centro Espírita eu só sou instrumento. Não, muita coisa não fui eu que falei. Ele falou assim, imagina no seu consultório, o que você vai fazer? Mas muito obrigado. Eu falei, de nada. E ele foi embora. Feliz, sem mágoa, sem estar apertando as mãos de intensidade, sabe? Tá diferente. Igual você sentiu diferente, para mim foi diferente. Isso que você vive, eu vivo direto aqui nos estudos. Às vezes estou falando ali sobre algum trecho do estudo, vem um monte de coisa. Hoje aconteceu aqui, eu falei um monte de coisa. Mas aí eu acho que entra a confiança, sabe, Wellington? Eu ainda estou numa fase que às vezes ainda me vem as coisas para falar e eu ainda seguro para falar. Entendeu? Eu falo, isso, eu não sei. Sabe? A dúvida ainda. Então, assim, às vezes eu falo só uma coisa, sabe? Eu sou mais de sentir, eu sinto mais. Então, entendeu? se o amigo espiritual, se eu tiver em desdobramento, porque assim, no momento que eu estou em desdobramento, o espírito toma conta da minha mente. Eu deixo ele falar. Ele está falando, sou eu. É como se eu me isentasse daquilo, entendeu? Então, ele falava as coisas. Dependendo. Tinha outros que eu falava assim, não, eu ainda fico vai falar. Sabe? Mas agora não. Agora eu consigo ouvir e passar a mensagem sem ter esse medo. Não, e foi interessante que eu lembrei do curso meu itinerário. Você lembra quando tinha assim, aquela foto que você punha lá, que ele chegava assim perto? Eu via ele aqui do meu lado. Eu via sem olhar para trás, eu sentia que estava ali. Mas tem muita coisa que vem, eu ainda, sabe, eu ainda seguro, eu ainda não sei filtrar aquilo e falar, fala, entendeu? Não, eu não tenho aquela confiança. Mas isso vai construindo com o tempo. Tá? Eu seguro também. É normal. Vamos Só não seja igual a aqui. Alexandre, que é persistente na dúvida. Né, Alexandre? Eu fico, né? Vamos dar um passinho aqui, que ele sabe o que é. Entendeu? Esse treinamento beneficia no comportamento doméstico, tornando-o mais tolerante e afável, comunicativo e jovial, autorresponsável, descobrindo na família a excelente ocasião de crescimento íntimo, porque está informando que ali estão reencarnados espíritos de que necessita para avançar e não serem angélicos. Angélicos, é assim que falam? Angélicos. Para o seu banquete da felicidade. Lentamente, nesse
indivíduo, nasce o trabalhador espírita. Deixa eu ver se eu entendi. Que ele falou aqui que ela falou na frase anterior, para aprender a servir, cooperando em favor da iluminação da consciência e da expansão do bem por toda a Terra. Esse treinamento de servir, que é isso que ela quis dizer, né? Beneficia no comportamento doméstico. Então, quer dizer, Você muda dentro da sua casa, você muda em todas as suas Você muda áreas. em todas as áreas da sua vida. Que você muda por dentro. Por dentro. Descobrindo que a família a excelente ocasião de crescimento íntimo. É onde fala que a caridade começa em casa, né? Porque onde você é mais testado? Em casa. Lentamente, esses familiares, foi isso que eu entendi, nesse indivíduo nasce o trabalhador doméstico, né? O trabalhador espírita. Aquele que não vinha, que implicava. Então, nós tudo. Mas para tudo entrar no caldeirão e fazer parte da mesma sopa. Tudo igual. Na lenda, eu tô gostando. Gosto de ler, né? Compreendendo que a instituição que frequenta necessita de apoio e de atendimento. Passa a ajudar em pequenas tarefas, aquelas que nem sempre são percebidas, treinando humildade e renúncia. Agora vocês entendem aquela questão do acolhimento do médio iniciante, que ele começa nas pequenas coisas, dá uma aguinha, ajudando uma fila, que parece ser coisas insignificantes, mas são muito importantes. Imagina se não tivesse alguém para distribuir água, se não tivesse alguém para organizar a fila. Não ia ter organização, ia ser uma bagunça. São pequenas tarefas, e ali vai moldando a humildade, o servir. Não, é engraçado que aí eu pego a minha experiência, né? Quando nós começamos aqui no Laços Fraternos, que o seu Joaquim ainda estava vivo, e que eu lembro que eu estava lá na ficha. Eu lembro Na ficha, aí depois passei para faxina, e assim vai indo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu aqui, eu lembro que quando o meu professor me contou, né, para ajudar na casa, aí chamou o seu Joaquim e disse, ela vai trabalhar aqui. Como assim, né? Aí falou, você vai dar passe. Eu, oi? Você dá passe? Como se dá passe? Você vai estudar. Mas é assim mesmo. Isso é complicado. E olha para você ver o tanto de você estava dando exemplo de futebol. Eu, por exemplo, dia de quinta, eu não deixava de ir para clube de carro antigo, eu ia lá na minha mãe pegar o carro antigo e ia lá a gente tem uma sede de clube de carro antigo. Toda quinta, então, tem a reunião nossa lá, conversar assunto fiado, comer espetinho. Pergunta para se eu falhava. Não falhava podia estar caindo canivete que eu ia. Hoje eu fui lá a última vez em dezembro. Esse ano fui lá mais, entendeu? E não fez falta, entendeu? Nem esquentem lá mais, entendeu? Então, tudo passa. Exatamente, é igual a bebida também, né? Às vezes, quando a pessoa consegue parar de beber, eu parei de beber cerveja tem muito tempo. Comecei na minha adolescência, minha juventude e desgostei. Não é por nada em específico, eu desgostei. Passei a não gostar. E não me faz falta nenhuma. O tanto que você me conheceu, tanto que eu bebia. Cachaceira de primeira mão. Não, hoje eu nem bebo. As coisas mudam. Muda, porque os valores vão mudar. Mas é assim, a gente para ou por opção ou por alguma coisa que eu te falo a verdade, eu não estava nem vivo se eu estivesse bebendo ainda. De tanta asneira que eu arrumei. Era só presepada errada. Eu não ia ter nada hoje em dia mais, nada. Acho que eu nem vivo eu estava. Assim, tá? Aí a última presepada falou, gente,
Aí eu tomei aqueles vários sermões, né, da família inteira e tal. Eu falei, ó, a partir de hoje eu não ponho uma gota de bebida de álcool na boca mais. Aí o povo ficou rindo, assim, acabou, isso foi em 2010, 21 de abril de 2010, foi no feriado. Depois desse dia, nunca mais eu experimentei, até hoje. 12 anos, já tem 12 anos já que eu nunca mais pus na boca e tinha essa tentação, né, no começo, que todo mundo queria quase pôr na sua boca. Eu falei, não vou beber. Aí foi passando. Hoje, você é super respeitado. Todo mundo já sabe que eu não bebo. Onde que eu chego, já vem com a coca. Todo mundo já sabe. Onde que eu frequento, já sabe. Sabe uma das coisas que me incentivou a parar de beber? Primeiro foi ele. E segundo, toda vez que a gente saía, o garçom chegava com o chopp para ele e a coca para mim. Isso é sacanagem. E era o contrário. Eu já não bebia. Aí a coca era para mim e a bebida para mim. Bom, enfim, né? A gente vai aprendendo. Tudo bem, né? Não aspira aos cargos de destaque, mas aos encargos indispensáveis. A manutenção dos edificantes labores. Uma real transformação interior nela se opera. Conhecendo a doutrina, mais facilmente a informa aos novatos. Conhecendo a doutrina, mais facilmente a informa aos novatos. Aqueles que se apresentam por primeira vez na casa buscando amparo e orientação, proporcionando-lhes um saudável entendimento dos postulados que se constituem. Transformam-se em servidor, procurando ser membro ativo e nunca apenas observador passivo, que se serve sempre, sem o espírito de cooperação que dignifica o ser humano. Explica aí. Ele vai tomando gosto em trabalhar, em servir. Então ele vai tomando gosto em fazer as coisas pequenas, sem preocupar com o cargo, mas com o encargo de ajudar e auxiliar. Precisa de lavar, precisa de limpar o salão, tá sujo. A pessoa nem pergunta, ela já vai, pega a vassoura, o pano, vai lá e limpa, e ajuda, e auxilia. E, gente, vamos fazer um mutirão, vamos ajudar, vamos limpar, vamos fazer arrecadação, nós temos que ajudar. E a pessoa vai tomando gosto e vai acolhendo quem vai chegando. Olha, gente, chega aqui, para trabalhar aqui é assim. A regra é essa, os postulados, né? São as regras que regem, todo lugar tem regra, né? Aqui é assim, funciona assim, o horário é X, a disciplina é assim, a responsabilidade é isso, o estudo é tal. E vai acolhendo, E aí ele vai querendo cada vez mais. Não é porque ele quer cargo, não é porque ele quer ser o maior, é porque ele está apanhando gosto em servir, então ele vai assumindo mais responsabilidades conforme ele vai aprendendo. Dentro da casa espírita, não tem um maior e nem um menor. Eu comecei com a sopa, né? Eu não vim na sopa nem na bala. Você lembra, né? Você lembra daquela vez? Na reunião que eu falei, gente, eu vou ter que dar uma parada sempre, porque o João tá implicando. Você lembra, né? Aí o João começou a vir na tal da sopa. Gente, o João que organiza a sopa, você não tem noção. Ele que chega e põe ele põe lá, a gente precisa disso, quem vai dar isso, quem vai dar aquilo, ele fica cobrando. E chega aqui, não precisa de mandar, não, ele já sai de trem, já pega o cabrito, já pega o trem, vamos disputar. Ou seja, de quem não queria nem participar, hoje ele coordena o trabalho. Coordena o negócio, ele vem e começa lá, quem vai dar isso, quem vai dar aquilo? Eu esqueço de dar a sopa pro João, você não deu sua contribuição. Tá vendo? Por quê? Porque você foi pleno gosto, foi assumindo responsabilidade. Aí sopa, eu comecei a fazer entrega de lanche, agora já não quero faltar mais. Agora já comecei a estudo, já comecei na desobsessão. Trabalhadora. Mais um. Bom, vocês falarem, a gente recebe mais do que doa, muito mais. A vida melhora muito. A gente vive mais em paz, mais tranquilo. Não é? É assim, cruz de fora, essas que a gente está perdendo tempo. Minha mãe falou assim, você não fica na sua casa mais.
Nossa, você só fica por conta desse centro. Esse centro, você não tem vida, só a vida é o centro. Só que eu falo pra minha mãe, eu vou porque eu gosto, eu me sinto bem. Eu vou não é por obrigação, é porque eu gosto de estar ali. Exatamente. Eu gosto disso. Mas tem pessoas que não entendem. Pô, mas nunca vim no centro todo dia, igual vocês vai, né? Porque quase todos os dias a gente está aqui. A gente tem que ver as coisas que é bom pra gente, É. né? É uma coisa que é boa. Você Cada faz um por sabe gosto. de si, né? Cada um sabe de si. E outra coisa, você não sente canseira igual. Tem dia que você tá cansado do serviço, mas chega normal. Parece que te ajuda a renovar as energias. Agora, o dia que você fica em casa, tem nada pra fazer, você cansa mais. Você levanta mais muito cansado. Quando você ficava em casa, você levantava de manhã, porque estava muito cansado. Agora é normal. E às vezes dorme muito menos, né? Porque você chega em casa mais tarde, dorme menos, mas acorda melhor. É verdade. Espiritizando-se. Ô, Marcelo, gente, a palavra é isso, Marcelo, você tá entendendo? Espiritizando ou espiritualizando? Espiritizando. Espiritizando. Olha que legal. Equipando-se dos instrumentos de amor e de compreensão, a fim de contribuir eficazmente em favor da sociedade melhor e mais feliz do futuro. Joana, minha filha, facilita as palavras, pelo amor de Deus. No período em que o cristianismo primitivo mantinha a pulcritude dos ensinamentos de Jesus. Os núcleos onde se renunciam os discípulos do Senhor eram constituídos por esses trabalhadores dedicados e fiéis, que se davam ao serviço da lítima fraternidade. Deve ser tipo lítima. Lítima deve ser alguma coisa como... O que é essa palavra? Pulcritude vem de utilização formal, característica do que ou de quem é pulcro, belo, beleza, formosura, uma obra que relata então a pulcritude, que é aquela coisa de vir direto do Cristo. Primitivo, mantinha... E lítima. A pulcritude dos ensinamentos de Jesus. Então, assim... A beleza dos ensinamentos de Jesus. A essência, o belo, tipo assim, o original mesmo dos ensinamentos dele ali, né? Porque estava ali, estava vivo ali. A formalização dos ensinamentos dele de uma forma mais essencial. E lídima, com acento? Lídima. Lídima é o feminino de lídimo, mesmo que autêntico, legítimo, puro, fidedigno, castiço, genuíno, verdadeiro. Dedicados e fiéis que se davam ao serviço da verdadeira fraternidade. Ensinando, pelo exemplo, os insuperáveis conteúdos da mensagem libertadora. O Espiritismo é a revivência do cristianismo na sua mais pura expressão. Assim sendo, não dispensa a contribuição valiosa do cooperador atento e dedicado que se torna pilote humano de sustentação de ensinamentos sublimes. Pilote? Como é que escreve esse pilote aí? Pilote. P-I-L-O-T-E? Pilote. Pilote. Cada uma das colunas que sustentam a edificação, deixando livre para o pavimento térreo. Pilar. Que se torna pilar humano de sustentação dos ensinamentos sublimes. Desse modo, candidata-te onde te encontrates, ao serviço do bem, na condição de trabalhador voluntário, esquecido das compensações terrestres e lembrando dos deveres que deve assumir em relação ao teu despertar de consciência espírita. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Primeiro ele está falando ali, pode falar, Ciro? Não.
pode falar. Primeiro ele está falando ali da questão do Espiritismo ir lá de novo, de volta, na essência do ensinamento de Jesus. Explicando, aprofundando, falando isso, misturou, gente. É perfeito demais. Não, casa com tudo, passa mensagem. Falei essa palavra hoje que veio. Ou seja, o Espiritismo volta lá na essência, explicando, aprofundando, fazendo a gente entender o que Jesus estava realmente ensinando ali. E fazendo não só a gente entender, mas praticar. Daí vem a parte filosófica. Nos mostrando como praticar o que ele ensinou. E aí você vai puxando essas responsabilidades, tornando um dos pilares do trabalho, assumindo responsabilidade por amor, por querer, sem pensar que você vai receber dinheiro, qualquer outra coisa em troca. Aí você escuta assim, você faz coisa demais. Como é que você dá conta? Como é que você dá conta? Aí a gente está aqui e a gente está mais recebendo do que dando, né? A gente acabou de falar que a gente mais recebe, mas não recebe materialmente. Né? A gente não está recebendo nada material, mas o que a gente está recebendo espiritualmente com isso? A resposta, quando eu falei de Joana, podia falar mais fácil? Aí veio na minha cabeça, por que você não lê mais e aprende mais? Porque que a gente que tem que mudar. Você que está encarnada, você que mude. Toma. Você quer ler mais? Deixa o João ler essa página aí. Não pode ler. Tudo quanto faças. Tudo quanto faças, o que faças com alegria, sem queixas, sempre feliz, de modo que todos aqueles que te recebam a presença levem algo de bom, que lhes ofertes e jamais se olvidem do bem que lhes fizeste. Se fores convocado a postura administrativas, aos serviços humildes de limpeza ou outros qualquer, executa-os com o mesmo entusiasmo, sem selecionar quais aqueles que são importantes em relação aos secundários. Todos os labores têm alta relevância, porque o conjunto é sempre o resultado das diversas partes que proporcionam a harmonia. Convidado ao ministério da mediunidade, na condição de instrumento dos espíritos, na área da consolação dos desencarnados, na aplicação de passes, na magnetização ou fluidificação da água, na condição de ser seu psicoterapeuta, na oratória, na elaboração de cursos e de programas, seja em que mister encontres lugar. Trabalha com simplicidade e dedicação, tornando-te útil de tal forma que, enquanto estejas reencarnado, não seja notado o teu valor, mas depois da tua desencarnação, sejas recordado com carinho pelo que fizeste, pelo que deixaste de ternura e de caridade. Toda essa sementeira de serviço irá converter-se numa ceifa de luz, que te transformará em vitorioso sobre as tendências negativas e os atavismos infelizes. Gente do céu, é bonito demais, né? Serve, humilde, sem esperar nada, e faz o seu trabalho, independente de qual seja, né? Que ela fala aqui. Você está no estudo, na palestra, no curso, no passe, na magnetização, na sopa, no lanche, na limpeza, na aguinha que você serve, na organização da fila, qualquer área. Todas as tarefas são importantes porque fazem parte da obra que vai levar para pensar. Cada centro, cada casa espírita, que
trabalha dentro das diretrizes da doutrina espírita, né? Tirando aquelas que buscam fenômeno, enfim. E eu não estou falando de nenhum segmento específico. Estou falando daquelas que seguem Jesus, que busca realmente melhorar. É uma pecinha dentro da máquina maior, que é a máquina da evolução humana. Por isso, a espiritualidade nos cobra cada vez mais. Porque quanto mais a gente faz, mais a gente tem condição de fazer. Quanto mais a gente estuda, mais a gente está mais preparado para oferecer mais trabalho. E o trabalho sempre aparece quando o trabalhador está pronto. Se está aparecendo mais trabalho, é porque nós estamos prontos. E aí, imagina nós somos uma casa pequenininha. Olha, tá aparecendo mais trabalho, mas manda mais gente, tá? Aí tem outra... falou que vai vir mais gente. Mas vai vir. Recebi uma mensagem, mas é para o Alexandre. É para Alexandre. Da mocidade, dos jovens. Aí tá falando que vai aparecer mais pessoas e que o trabalho apenas começou. E que é assim, nem que seja uma vez por mês. Mas tem que começar. Tem que começar. E conforme as coisas vão acontecendo, as coisas vão entrando no eixo. Mas já foi trazendo as famílias para participar. Depois você lê lá. Eu não li e aqui aí, por causa que é específico. Tá, cara? E aí você vê, quando ela fala de mini sociedade, olha só, nossa casa é uma pequenininha. Aí tem outra no outro bairro, tem outra no outro bairro, tem outra na outra cidade, tem outra na outra cidade, tem outra no outro estado. E várias trabalhando em prol do auxílio, de levar a ferramenta da caridade para frente. Olha a máquina, olha o relógio. Cada uma é uma pecinha dentro desse relógio. Fazendo o que o planeta evoluir. Tudo acontece conforme tem que acontecer. Vou dar um exemplo clássico para você aqui. Que nós vivemos na nossa pele. Qual foi a forma que você falou comigo quando eu te falei que eu fiz a inscrição do vestibular? Eu não tenho dinheiro. Você não vai fazer isso agora. Não tem condição de pagar essa faculdade. Tem faculdade. 16 anos que você não pega num caderno. Você acha Como é que você vai passar? Falei mesmo. Como é que você vai passar se tem 16 anos que não estuda? Passa uma semana, a Unilv me liga. Deixa eu passar. Não, a Unilv me liga e fala assim, você que é a Cristiane que fez a inscrição? Eu falei, sou eu mesma. Ela falou meu nome inteiro. Eu falei, ela falou, por que você não vai fazer o vestibular? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Aí ela falou, só um minuto. Não sei o que ela olhou, o que ela falou, com quem ela falou. Eu sei que depois de alguns segundos ela me respondeu assim, pode vir fazer o vestibular, nós vamos te dar o vestibular. A inscrição. A inscrição. Esse eu posso. Não, já tinha passado. Não, ela não tinha feito. Tinha emprestado ainda. Ela falou que não tinha dinheiro para pagar a inscrição. Tá. Aí eles deram a inscrição para ela. Já foi uma oportunidade. Eu falei, gente, mas eu não vou dar conta, né? Mas eu falei para ele, eu vou fazer para mim ter experiência, porque se eu não passar, vou saber pelo menos o que cai para me estudar. Estudei como é que fazia redação, para lembrar. Realmente, há muito tempo que eu não estudava. E eu fui com o pensamento assim, Senhor Jesus, não me dê aqueles temas de política que eu não entendo nada, porque não vai rolar. Se tiver, pelo menos põe um segundo tema para mim, pelo amor de Deus, né? E fui rezando. Quando eu cheguei lá, eu tô vendo o povo fazer a prova e eu olhava assim, né? Teve uma parte de ciências, aí tinha uma célula linda lá, assim, eu falava assim, eu sei que isso aqui é uma célula, mas o que eles estão perguntando, não sei não. Vai! E fui fazendo, né? Quando chegou na hora da redação, tava lá, política, que era o tema que eu tava com medo, e o segundo tema era caridade. Fiz tudo e fui embora. Passou o tempo e Yasmin, mãe, olha lá. Eu não vou olhar, não, porque você acha que eu vou ler lá reprovada? Não, eu achei que não.
Mãe, eu passei, como é que você não vai passar? Eu falei, mas você estava no colegial, amiga. Dia, né? Foi. Quando eu abri, estava lá, 5º lugar. Eu falei, não, tá errado. Errou. Eu liguei lá, a moça falou assim, não, a sua nota da redação foi uma das melhores. Você está aprovada, você pode vir fazer. Aí eu liguei para ele, falei, e aí, passei ou não passei? Mas o negócio de fazer dessa forma, que eles abriram o caminho para mim fazer, é porque eu já sabia que ia precisar de... Não é nada à toa. Nada à toa. Então, Marcelo, aí olha que lindo que ela fala. Isso é para dar motivação para a gente não esquecer disso, lembrar todos os dias. Às vezes a gente acha que, não está vendo ninguém na desobsessão. Não está vendo ninguém na quarta-feira no estudo da psicografia. Nossa, gente, eu que já melhorou. Com ninguém que eu falo encarnado, porque a gente sabe que desencarnado vem um monte. Quando a gente começou o estudo, quantas pessoas que vêm? Só nós. Agora é um tanto de gente que vem. Só que aí, o que acontece? A gente fica assim, né? A gente sempre esperando algo em troca, né? Mesmo que não seja nada material, mas você fica esperando, pelo menos, que tenha um reconhecimento, que venham as pessoas participar com você. E ela fala, faz, caladinho, sem esperar nada. O seu reconhecimento não está aqui. O seu reconhecimento vai vir na hora que você chegar de lá, da obra que você deixou, o legado que você deixou. Aí vai vir o reconhecimento. E aí, eu lembrei, claro, de Chico, primeiro de Chico, né? O Chico, o seu Joaquim, e é claro, de Jesus. O próprio Jesus, que foi crucificado. Colocado na cruz, né? Quer dizer, as pessoas na época não estavam entendendo e nem dando valor devido a ele, tudo que ele veio trazer. Mas depois do desencarne dele, que veio realmente o entendimento, está vindo, né? Nós ainda não sabemos na íntegra tudo que ele fez, mas estamos entendendo melhor hoje quão grande foi a sua missão. E tem mais, né? A gente estuda, e vai chegar lá de lá e vai acontecer igual, não lembro qual é o deles que receberam. O que você quer me dar? Aqui, ó. Você pode começar a estudar de novo. Mas assim, quer dizer, a gente vai receber, na verdade, depois. Muito depois. Sabe? Que vai vir ali, que a gente vai ver o que realmente, qual foi o legado de verdade. De lá, acho que você vai trabalhar mais que equipe. Não, aquela frase, acho que a gente nem deve falar. Quando desencarna, descansa em paz, que não vai descansar. Vai achando que você vai descansar. Eu acho que o negócio de descanso em paz, coisas que eu trabalho muito em mim, né, e que às vezes eu falo, é para mim mesma. A hora que eu morrer, e eles perguntam assim, você sabe, fala, não sei de nada, acabei de chegar, vocês podem começar a ensinar de novo. E isso faz a gente entender por que Jesus disse, meu reino não é isso. Não é o trabalhador sincero e humilde, espírita, ele não precisa esperar nada aqui. Não vai vir aqui o reconhecimento para ele. Olha, você vai trabalhar caladinho, quietinho, e vai fazer a sua parte. Depois é que você vai ver. Está adiantando o livro aí, ó. Finalzinho. Jesus é o exemplo do mais extraordinário servidor de que se tem notícia. Não bastasse toda a sua vida de dedicação e renúncia de ação afetiva contínua, antes de oferecer a vida na cruz, no momento de última refeição com os discípulos, lavou-lhes os pés, a fim de que tivessem algo com ele, ensinando como se deve portar todos aqueles que lhe vinculam pelos fortes laços do amor. Servir, portanto, é a grande meta da existência de todo aquele que aure ao calor e à luminosidade do Espiritismo. Mantém-te vigilante e sirva sempre.
Esse é o verdadeiro espírito. Esse é o espírito. Tomou? Esse é o verdadeiro espírito. Está pronto para servir. Servir. Sempre. Então, quanto mais a gente vai melhorando, quanto mais a gente vai trabalhando essa reforma moral, mais a gente vai despertando essa vontade de servir, de auxiliar, de amparar. Mais a gente vai se colocando como um servidor. E é Jesus sempre dando os exemplos. Lavou os pés dos apóstolos. Quer dizer, ele era o líder deles? Era. Mas ele, para mostrar o que é o líder, não é aquele que está lá no topo, mandando. É o que está dando exemplo, que está puxando para frente. Aí vem por terra. Ele vem servindo. Os que estão na frente ajuda quem está atrás. Aí Essa vem é por terra, cai por terra aquele ditado assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso aí é argumento de arrogante, de orgulhoso, de hipócrita. É argumento de gente hipócrita. Então, aí me lembrei agora de uma coisa que um amigo espiritual falou ontem, porque vocês precisam aprender a me contar o que os amigos espirituais falam na terça-feira, porque às vezes eu não lembro, tá? Mas eu lembro, me veio na mente agora claramente que ele falou assim: não adianta nada estudar e não praticar. Se você não é o exemplo, que adianta ler. Então, é aquela velha história, né? Quando fala que o cara lá, o espírito é muito intelectual, mas ele não fez nada. Ele só Adianta leu. o quê? O que adianta o conhecimento? Você come 50 livros. Ele não passou, ele ficou para ele. É. Não adianta. E não aplicou o que ele aprendeu. E não adianta. Então, Fica um conhecimento vazio. No próximo falaremos do retorno do filho pródigo. Ai, Jesus. Ela pega mesmo. Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje, graças a Deus. E vamos encerrar com a oração. Você faz da mais parte? Vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade aqui presente por esse estudo maravilhoso. E que possamos, né, praticar um pouquinho que caiu nesse estudo no nosso dia a dia, buscando sempre nos melhorar como espíritas, como pessoas, e assim, com muita gratidão, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Só deixar o último recado, Marcelo. Eu estou falando para você muita coisa aqui, Marcelo, mas serve para mim também, tá? Ainda bem, né? Boa noite, pessoal. Boa noite.